A Estefânia coloca a Cecília contra a parede e pergunta se o papai dela colocasse ela para escolher entre ele e a Malu, quem é que ela escolheria? A Cecília olha um pouco de lado e responde que a resposta é óbvia. A Estefânia pede para que ela responda claramente se fosse uma decisão para ela escolher entre a Malu e o pai dela, quem é que ela escolheria? A Cecília responde que sem dúvidas escolheria a Malu. A Estefânia pergunta se ela realmente sabe o que está falando. A Cecília responde que sabe sim perfeitamente e diz que tomara que o Patrício nunca coloque ela nessa situação, porque ela não vai pensar de jeito algum em abandonar a filha dela, mesmo que ela odeie ela. E a cena volta para o Amador, que está sendo esculachado pelo Omar. A Lírios, por sua vez, tenta intervir pedindo que não, que já chega, e o Omar, que está com muita raiva, diz que ele sabia de tudo e sabia onde é que a Lírios estava. E ele sabia há muito tempo e depois pergunta por que ele estava escondendo ela, se era para que ele não pudesse encontrá-la, e manda ele responder. A Lírios tenta intervir dando uns gritos e o Omar diz a ele que não tem nada para falar. O Omar diz que ele tem muita coisa para dizer a ele sim e que ele vai dizer tudo a ele. A Lírios consegue incrivelmente daquele tamanho separar dois brutamontes e para completar o time, a Candinha chega com a Olga e dá uns gritos perguntando o que está acontecendo ali. A Lírios pede para que o Omar vá embora porque ela está pedindo isso por favor, que ele vá embora da casa dela. A Estefânia está se fazendo de santinha e aos poucos ela vai colocando o Patrício contra a Cecília. E ela diz que se não for hoje, com certeza, no dia seguinte vão dar alta à mamãe dela, a Cecília. O Patrício, por sua vez, fica muito feliz e diz que tomara porque ele quer ela ali do lado dele. A Estefânia diz que também, e nesse momento ela joga o seu veneno e diz que no dia anterior ela passou lá no hospital para ver a Cecília e que elas conversaram muito e que ela, a Cecília, se nega a aceitar que a culpada do seu acidente foi a Malu. O Patrício fica um pouco revoltado e diz que ela não vai aceitar isso nunca. A Estefânia vai se aproximando e pergunta se ele já falou com a Cecília sobre esse assunto. O Patrício diz que com certeza e que eles chegaram a quase a discutir e que ele não quer que ela se altere agora já que ela está melhorando e que não quer também que ela tenha uma recaída por conta dele. A Estefânia diz que é porque a mãe dela se nega a esquecer a Malu e que ela está empenhada a resolver as coisas e pedir perdão a Malu para que assim elas possam viver em harmonia. O Patrício se revolta mais ainda e diz que não tem por que a Cecília se humilhar para essa garota. A Estefânia envenena mais ainda e diz que é exatamente o que a Cecília vai fazer. Vai se humilhar a Malu e que ela está disposta a trazer a Malu de volta para morar ali na casa deles. O Patrício, por sua vez, dá um ultimato e diz que nesse caso a Cecília vai ter que escolher entre a Malu e ele. A Estefânia apimenta ainda mais e diz que ele se prepare porque a Cecília vai escolher a Malu e deixa o Patrício ainda mais em choque. Depois a cena vai para o Eduardo, que está com o Miguel em seu carro, e o Eduardo pergunta se então a Malu estava escondida esse tempo todo na fazenda. O Miguel responde que sim, que na fazenda do Omar, e pergunta se dá para ele perceber a situação que ele se encontra naquele momento, porque ele, o Omar, está louco por uma tal de Lírios que na verdade é a Malu, e pior de tudo é que ele está morando na casa do Miguel e contando a ele confidências e pedindo ajuda a ele para reconquistar a Malu, que na verdade para ele se chama Lírios. O Eduardo responde que isso é bem complicado e que, na verdade, não queria estar na pele dele. O Miguel diz que o pior de tudo é que ele mesmo pediu para que o Omar ficasse na casa dele e que lutasse por ela, e que ele mesmo se ofereceu para ajudar a procurá-la e que ele mesmo levou ela até o apartamento da Malu, onde ela está morando. E é claro que ele nem imaginava que a Lírios era a Malu. O Eduardo diz que tudo bem e pergunta o que ele pretende fazer agora. O Miguel responde que não tem nem ideia do que vai fazer e o Eduardo fala que isso tem uma solução sim, e o Miguel pergunta qual é a solução. O Eduardo responde que é simplesmente dizer a verdade.
que isso é uma tortura, saber que ela está logo ali e que tem o filho dele e que talvez ela vá se casar com outro homem a quem ele considera como quase um irmão. O Eduardo responde que além da situação ser bem complicada, ele está complicando cada vez mais porque ele tem que se decidir entre a Branca e a Malu. O Miguel responde que a Malu não quer ele e pergunta o que ele deve fazer nesse caso. O Eduardo pede para ele escutar e pede para ele ir deixando as coisas seguindo seu curso normal, mas que ele não se atormente e que deixe a Malu fazer da vida dela o que ela bem entender, se tornar uma atriz ou se casar com quem ela bem entender. O Miguel responde que não tem como fazer isso, que não é fácil se desfazer de um sentimento como o que ele sente pela Malu. O Eduardo retruca e diz que ele mesmo conseguiu isso, porque ele ia se casar com a Elsa e ela ia ser esposa dele, mas que quando ela deixou ele pelo Nelson, ele apenas aceitou isso. O Miguel diz que não, porque na verdade ele não amava verdadeiramente a Elsa ou não teria se conformado com isso, porque tem certeza que se ele amava ela de verdade, se ela estiver livre, ele vai querer ficar com ela novamente. A cena volta lá para Malu, que está muito mal com toda essa situação que acabou de acontecer. E o Amador pede para ela se acalmar e se sentar e diz que o erro foi dele por não ter tocado na campainha ao entrar. Por isso que tudo isso aconteceu, mas que na verdade não tem por que ela se mudar. A Candinha volta respirando muito forte e diz que pronto, agora ele pode descer sem medo porque o Leopardo já foi embora. O Amador sorri e pergunta se elas acham que ele tem medo do Leopardo e diz que nenhum Leopardo vai atacar ele. A Candinha leva na graça e pede para ele não se descuidar, porque senão ele já sabe. O Amador responde: ai que medo, Candinha. E a Candinha depois fala que vai cuidar do bebê e quando ela vai saindo ela pede para Malu ficar tranquila e depois que ela sai o Amador pergunta a Malu por que ele veio o tal Leopardo. A Malu responde que ele veio perguntar por que foi que ela deixou ele. O Amador pergunta se ele não queria mais nada. A Malu responde que ele queria que ela voltasse com ele. O Amador pergunta o que ela acha disso. A Malu responde que até imaginou de dizer a verdade para ele, mas que não sabia que o João Miguel e ele eram tão amigos e que isso estragou tudo e que até agora o João Miguel não contou nada para o Omar porque ele continua chamando ela de Lírios e a Candelária de Lala. Depois a Malu diz que não tem coragem de falar a verdade para ele e que o pior de tudo é que com certeza ele vai voltar. O Amador pergunta se ela deu de conta que ele, o Omar, pensou que entre ele e a Malu existia alguma coisa. A Malu responde que sim, que sabe muito bem que ele foi embora pensando nisso. O Amador, por sua vez, tira onda de doido e toca nas mãos da Malu e diz que então é melhor que ele pense nisso. A Malu imediatamente recolhe suas mãos e o Amador dá uma jogada e diz que assim vai ser mais fácil de se livrar do Omar. E a Malu apenas observa com a cara bem mansinha. O Miguel e o Eduardo vão chegando em casa e dá de frente com a Ofélia e seu advogado. Ele dá bom dia e a Ofélia alfineta o Miguel e diz ao seu advogado que ele já sabe o que tem que fazer e que não é para ter nenhuma piedade e que mesmo que tudo esteja ao favor dela, a verdade é verdade e que nesse caso a verdade é que a filha dela teve 2 assassinos e que eles vão pagar pelo seu crime e depois do nada ela sai. Em seguida, o Miguel vai para a sala com o Eduardo e ele declara que não está mais aguentando essa situação. O Eduardo pede para ele ter calma porque ele está muito alterado e é melhor ele não dar importância ao que essa mulher diz. O Miguel responde revoltado que a Ofélia continua morando ali na casa dele e pergunta se ele não acha um incômodo que seu inimigo more ali embaixo do mesmo teto que ele mora. O Eduardo diz que com certeza e manda ele dizer para a Ofélia sair da casa dele. O Miguel diz que já disse isso, mas que ela está esperando que coloquem ele na cadeia para que assim ela possa ficar com a casa dele definitivamente. O Eduardo retruca e diz para ele não deixar isso acontecer e mandar ela ir embora nesse exato momento. O Miguel pergunta se ele não acha que ele já fez isso, porque agora só falta ele agarrar ela pelos braços e jogá-la na rua à força, e que já está chegando em seu limite e vai acabar fazendo isso e vai expulsar ela da sua casa.